Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula, né? Estamos estudando fundamentos da psicologia e do aconselhamento cristão e eu sempre, antes de iniciar aqui a aula, né, eu recomendo aos nossos alunos que possa estar aí com a sua Bíblia, com o seu livro, né, que é o nosso material didático, e também um caderno para que você possa fazer as suas anotações. Tranquilos? Vamos então aí para os nossos slides. Bom, aqui está. Nós, como falamos aqui no capítulo 1, nós vamos falar da estrutura do aconselhamento, tá ok? Vamos lá então. Então a primeira coisa que nós vamos apresentar aqui é a base para um bom aconselhamento. E nós vamos aprender aqui que a base para um bom aconselhamento o conselheiro precisa, né, ele depende da graça de Deus para auxiliá-lo no processo de aconselhamento. E para que isso ocorra, ele deve recorrer à vida de oração e ao conhecimento da palavra. Amém, irmãos? Então, a oração e a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, são fatores importantíssimos para um bom resultado na vida do conselheiro que atua nesta área. Tá ok? Por quê? Porque a oração, né, ela nos fortalece, né, a oração nos aproxima de Deus, nós expomos para Deus os problemas, né, que o aconselhando apresenta a nós, né? E o conhecimento da palavra de Deus é importante porque temos aprendido que a palavra de Deus ela tem respostas para todas as áreas das nossas vidas. Amém? Então a dependência de Cristo ela será salutar para que obtenha êxodo no seu empreendimento. Então, visto aqui que o conhecimento, a oração, a dependência de Jesus Cristo, ela é a base, né, para todas as áreas da nossa vida, principalmente aqui em se tratando do aconselhamento. Tranquilos, irmãos? Vamos lá então. Outro local importante, né, quando se fala no aconselhamento cristão, o local. Né? Então, todo aconselhamento ele deve ocorrer em um lugar onde seja preservado, né, que tenha ali um sigilo, e a pessoa fique à vontade para expor o seu problema ou a sua necessidade. Né? Geralmente, quando se trata de igreja, ali o pastor tem o gabinete pastoral, tá? Então esta consulta, digamos assim, pode ser também numa sala, né? Desde que ela esteja adequada para isso, né, irmãos? Uma água, um lugar confortável para a pessoa sentar, né? E um lugar que não tenha movimentos de pessoas passando, até porque o aconselhando precisa ficar muito bem à vontade, tá ok? O horário também é importante, né? Espera-se que o aconselhamento ele ocorra durante o dia ou no período noturno, né? Dentro daquilo que se espera, tudo daquilo que se é esperado socialmente. E é lógico que devemos tomar um cuidado, e todo cuidado é pouco, né? Com aqueles que desejam um atendimento no horário que não é comum, pela madrugada, por exemplo, né? E principalmente se o aconselhando, né, for de sexo oposto. Então, todo cuidado é pouco, como estamos aprendendo aqui nesta matéria. O momento do aconselhamento. Então, chegou aquele momento em que você vai, né, começar a conversa com a pessoa. É bem provável que o aconselhando esteja muito tenso, né, preocupado, porque ele sabe que vai citar coisas da sua vida. Então, o conselheiro ele precisa quebrar o gelo, né? E um fator importantíssimo que o autor aqui do livro recomenda é que você possa estar
com um sorriso nos lábios, né? Então, dificilmente a pessoa vai ficar à vontade, né, com uma pessoa de cara fechada, carrancuda, né? Já vai dificultar ali o trabalho. Então, para quebrar o gelo, é bom sempre estar sorrindo, né? Agir com naturalidade, simpatia, né? Com respeito, né? Olhar nos olhos da pessoa, não assim fixamente só olhando dos olhos, né? Mas contemplar o rosto da pessoa de uma maneira em geral, né? Manear a cabeça, né? Fazendo com que a pessoa entenda que você está entendendo ou compreendendo o que ela está falando, certo? Falar com calma, com transparência, então tudo isso é fundamental na área do aconselhamento, ok? Bom, momentos do aconselhamento ainda fazer perguntas abertas. Então nós vamos ver aqui, o autor coloca dois exemplos de pergunta aberta e fechada. A pergunta fechada é aquela que dá condições da pessoa dizer somente sim ou não, né? E a pergunta aberta é aquela que faz ela dar detalhes sobre aquela situação. Isso facilita muito, né, o acompanhamento do conselheiro, tá ok? Então, um exemplo aqui, né, de uma pergunta fechada, por exemplo. Você se sentiu feliz ou triste naquela situação? Então, motiva a pessoa a dizer sim ou não, né? Mas veja bem a pergunta aberta, como ela modifica a questão, né? Você já tentou resolver este problema antes? Aí ela vai ter condições de dialogar, de responder, né? Tá ok? Outro exemplo, você já tentou resolver este problema antes, né? Você consegue me falar sobre como vem agindo para resolver esse problema? Então você percebe que muda, né, as circunstâncias dependendo do tipo de pergunta que você faz. Amém? Perguntar de forma pontual e sábia, correto? Pedir esclarecimento e complementação, ok? É fundamental. É, operacionalizar a informação, refletir sobre os sentimentos, tá? E estimular a mudança de vida. Então, veja bem o papel importante que o conselheiro tem. Prosseguindo aí, irmãos. Instrumentos de coleta e registro de acompanhamento. É importante, irmãos, o conselheiro ele coletar dados dessa pessoa, né, como história familiar, né, saúde, características dessa natureza. Por quê? Porque se ele perceber, né, tipo assim, algum problema grave, né, por exemplo, de saúde, né, ele pode estar encaminhando essa pessoa para um profissional da área, né? Então, o conselheiro não pode ter a ilusão e fantasia, ou até mesmo a prepotência de achar que dará conta de todas as demandas e problemas. Ele não vai conseguir fazer isso, certo? Então, agir assim é estar, é, atestar o despreparo, né? A imaturidade. Sendo assim, ele precisa fazer os devidos encaminhamentos quando se fizerem necessários com um psicólogo, médico, médico psiquiatra e dentro dessa natureza aí. Tranquilos até aqui? Prosseguindo então. Aí nós vamos compreender então o desenvolvimento infantil. E por que vamos abordar isso? Porque é muito importante, né? Quando aconselhamos adolescentes, né? A gente começa a compreender essa fase da criança até chegar à adolescência, passando, né, pela idade de jovem até chegar a uma fase adulta. Então, analisar esse comportamento, e é bem verdade que nós não vamos nos aprofundar nisso, é mais um conhecimento básico para você que aconselha saber como é que funciona, né? Como é que funcionam as pessoas nas suas devidas idades, tá ok? Vamos lá então. Ao longo da narrativa bíblica, é comum a presença das crianças, isso é um fato, amém? Deus Pai, Filho e Espírito Santo não rejeitou as crianças. Amém, irmãos? Há vários versículos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento fazendo referência direta à criança. Conforme alguns exemplos, nós temos aqui Salmo 119:9, Provérbios 3:1 e assim por diante. Percebe-se a preocupação de Deus para com esta fase tão importante da vida humana.
Então, Jesus também se preocupa com as crianças, tá ok? Por exemplo, Jesus foi o exemplo vivo de como deve ser um sistema de desenvolvimento humano saudável. Uma criança deve atravessar estas 4 áreas: física, emocional, social e espiritual. Tranquilos? Fases do desenvolvimento. A vida humana. Vamos lá então. A vida humana ela ocorre desde o momento da fecundação até o parto, ok? Inicialmente, da semana 0 à segunda semana, tem-se o ovo ou zigoto, tá ok? Da terceira à oitava semana, o embrião, e da terceira semana ao nono mês, o feto propriamente dito. Então, percebe-se que iniciou aí uma vida, né? Característica da infância. Então, a primeira infância, vamos lá. A primeira infância ocorre do 0 aos 2 anos e meio de idade, né? E aqui o pensamento e a linguagem começam a ser desenvolvidos. Amém, irmãos? Que interessante, né? Então, a forma de comunicação desse período é o choro. Então, o bebê atua por meio de reflexos incondicionados, como, por exemplo, sugar, sorrir, olhar para cima, né? Defecar, dentre outros. Tá ok? Vamos lá. A segunda infância é o período que se estende dos 2 anos e meio aos 6 anos e meio, tá? E nesta fase a criança começa a estender o seu ciclo de socialização, ou seja, ela deixa de estar somente com a família, que nós chamamos aí de socialização primária, e ela passa a se envolver principalmente com a escola, né? E nós chamamos isso de sociação secundária. É o período para a alfabetização, haja vista que a criança possui domínio da linguagem e capacidade cognitiva para a simulação de conceitos. Tranquilos? Aí nós temos então a terceira infância. A terceira infância ela é o período que se estende dos 6 aos 12 anos. Esse é um período muito importante de transformação na vida da criança, tá? Aqui a criança ela terá o desenvolvimento, né, o raciocínio figurado, né, a noção de tempo e entrará no processo conhecido como a puberdade, né? É um período de grandes transformações em todas as áreas da vida da criança, seja na área física, espiritual, emocional, cognitiva e moral. Tranquilos? Glória a Deus por isso. Prosseguindo então, para se falar da aprendizagem infantil, serão apresentados aqui 2 importantes teóricos de desenvolvimento humano, que é nada mais, nada menos do que Jean Piaget e Levi Semyonovich Vygotsky, né? São 2 nomes da área aí, respeitados dentro desse assunto. Bom, aprendizagem da criança. Para explicar como funciona a inteligência infantil, Piaget dividiu em níveis ou estágios que são sensório motor, pré-operatório, operacional concreto e operacional formal. E a gente vai ver cada um deles aqui. No estádio sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos de idade, a criança ela aprende sobre o mundo e a partir da manipulação de objetos e por meio dos seus sentidos. Tá ok? Já no estágio pré-operatório, que vai dos dois aos 7 anos, tá? São desenvolvidas a imaginação, a memória, passado, futuro e passam a ser compreendidos, assim como o pensamento simbólico. Neste período do desenvolvimento, a criança ainda tem o pensamento egocêntrico, tá? Logo tem dificuldade de compreender e ver o pensamento e as ideias do outro. Tranquilos? Outro. Já no estágio operacional concreto,
que vai dos 7 aos 11 anos, a criança passa a validar melhor os sentimentos e as ideias ou pensamentos do outro. E esse é um fator importante, tá? Porque o estágio operacional formal, ele sugere, ele surge a partir dos 11 anos e se estende pela vida adulta, tá? E a característica importante desse estágio é que a criança ou pré-adolescente desenvolve a habilidade de resolver problemas, elaborar questões em sua mente, em vez de fisicamente apenas. E neste momento também, os problemas são resolvidos por meio de lógica e os planejamentos sobre o futuro que acontece. E aqui tem um fator importante, né? Por exemplo, nós não batizamos crianças na igreja. Amém? Porque nós temos, né, o significado do batismo, que simboliza arrependimento, né? A pessoa, para batizar, ela precisa ter noção dos seus pecados, da sua pecaminosidade diante de Deus, entendeu? Então, a criança, como estamos aprendendo aqui, ela nasce e o seu entendimento ela está sendo formado dentro dela. Então, nós entendemos, e não sou eu que estou falando, a psicologia vai dizer que uma criança, já a partir dos seus 12 anos, tudo isso já está quase que formado dentro da mente dela. Tá? Então, olha só o que eu vou ver. O estágio operacional formal surge a partir do 11 ano, tá? E se estende pela vida adulta. Então, a característica importante desse estágio é que a criança ou pré-adolescente desenvolve a habilidade de resolver problemas, elaborar questões em sua mente, em vez de fisicamente apenas. E nesse momento também os problemas são resolvidos por meio da lógica e os planejamentos sobre o futuro acontecem. Então você percebe que a partir desta idade, né, ela já começa a entender o sentido da vida. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Levi Semyonovich Vygotsky, que viveu entre 1896 e 1934, apesar do pouco tempo de vida, ele deixou um legado importante, tá? Na compreensão da aprendizagem infantil. A sua teoria ficou conhecida como a teoria sociocultural. Vamos lá? Aprendizagem da criança. Então, vamos lá. Vygotsky sinaliza que, em sua teoria, a importância fundamental que o meio social exerce sobre a formação de uma criatura, tanto em sua cognição, processos que são processos ligados à mente, né, e à inteligência e à aprendizagem, quanto à aquisição de valores, normas sociais que integram o grupo social. Vamos lá. Aqui no capítulo 3, um fator interessante, nós vamos compreendendo o desenvolvimento na adolescência, tá, irmãos? Muito interessante isso aqui. Olha só, o que é adolescência? Vamos lá, então. Nas sociedades industriais modernas, a passagem para a vida adulta geralmente é menos abrupta, né? Menos claramente marcada. Ao contrário disso, essas sociedades reconhecem um longo período de transição conhecido como adolescência, uma transição no desenvolvimento entre a infância e a vida adulta. Então, a adolescência é aquele momento em que a criança, digamos assim, sofre essa transformação, né, da fase adolescente para adulta, certo? E uma transição, né, do desenvolvimento entre a infância e a fase adulta que envolve grandes mudanças na área física, né, no seu corpo, cognitivas, psicossociais e interrelacionadas. Tranquilos? Vamos lá então. Característica da adolescência dos 12 aos 14 anos. Olha que interessante. Alguns comportamentos costumam ser observados na puberdade, especialmente dos 12 aos 14 anos, tá? Como, por exemplo, alterações hormonais, crescimento físico, comer descontroladamente, tá? Crescimento desproporcional, e é por isso, né, que é muito comum que o adolescente bata nas coisas, derrube outras, né? Por seu jeito estabanado,
de ser naquele momento. Isso é uma grande verdade, né? É comum que ocorra nas meninas a primeira menstruação, chamada de menarca. Nos meninos, a primeira ejaculação, que é a liberação do sêmen, do esperma, né? Isso recebe o nome de espermarca ou semenarca. Tranquilos? Vamos lá. Bom, característica da adolescência dos 14 ao 16. Dos 14 aos 16 anos, mudanças acontecem ao passo que outras vivenciadas no período anterior permanecem, né? Então, o corpo ele já começa a adquirir contornos adultos, tá? Logo, embora o crescimento ainda ocorra, estabilizou-se o descontrole e conforme vimos anteriormente, ainda costumam comer bastante. Neste período surgem muitas espinhas, né, cravos, mexendo aí com a autoestima do adolescente. Então você vai perceber que é muito importante sabermos isso para podermos aconselhar um adolescente, tá? Dos 16 aos 18 anos, nesse período da adolescência, o corpo atinge o contorno de um adulto. O raciocínio formal se presentifica e os hormônios e impulsos estão à flor da pele, sendo difícil lidar com eles, tá? Então a capacidade de proporção recebe ênfase e é o período de afirmações das próprias vontades que chega a refletir a rebeldia contra as autoridades, né? Então eles estão num período de transformação, de conhecimento e, e esse período dá a entender que eles são rebeldes, mas não é bem assim, é um processo comum que eles atravessam, né? O conselheiro e a adolescência. Então, inicialmente é importante que o conselheiro seja de fato uma pessoa que ora pelos adolescentes, tá? Por seus pais, a fim de que eles consigam entender esse processo. A oração é fundamental e essencial. Em seguida, todo o conselho ou orientação deve estar respaldado nas Escrituras, como já falamos no início, né? Na palavra de Deus, sendo que é imprescindível que ele conheça como se dá o desenvolvimento é, humano nesta fase. Nas tratativas com o adolescente, duas coisas são primordiais: limites e sigilo. Vamos lá. Capítulo 4. Compreendendo a juventude e a vida adulta. A juventude ou início da vida adulta é o período da vida que se estende ao fim da adolescência até por volta dos 25 anos, segundo Collins. É um período de muitas satisfações em termos de amor, sexualidade, vida familiar, né? Progresso profissional, criatividade, realização de objetivos principais da vida, enfim, é um período, né, onde mudanças, né, ainda estão acontecendo. Então é durante esses anos de cada é, é durante esses anos, na casa dos 20 anos, que a maioria das pessoas toma decisões sobre casamentos, olha que importante, filhos, emprego, moradia, tá? Então a partir dos 20 anos que ele começa a pensar nessas coisas, são decisões importantes que eles vão ter que tomar. E olha como é importante o aconselhamento cristão nesta área, né? Porque estão diante de decisões importantes da sua vida, eles não têm a maturidade ainda, né, para saber escolher que caminho seguir, tá ok? Então, em geral, as opções são muitas e às vezes as decisões tomadas são precipitadas, olha só, ou se baseiam em circunstâncias transitórias que traz muito arrependimento no futuro. Aí entra então o papel do conselheiro. Amém, irmãos? Que maravilha, né? A vida adulta. A vida adulta, propriamente dita, é o período em que a pessoa está em amplo ritmo existencial, quer seja por meio da intensa atividade do trabalho, quer seja pela manutenção da família, na educação dos filhos, né? Pinho, ele apresenta aqui a divisão da vida adulta em três etapas. Olha só, adulto pleno, que vai dos 25 aos 35 anos, adulto sênior 1, que vai do 35 ao 48 anos, e por fim o adulto sênior 2, que vai do 48 ao 60. Que interessante, né? Então vamos lá? Passamos aí pelas crianças, adolescentes, jovens, o adulto, agora chegamos na velhice, tá?
Como é que a Bíblia fala da velhice? A palavra de Deus trata amplamente a velhice. Logo no primeiro livro de Gênesis é possível identificar homens que viveram muitos anos, tais como Matusalém, né, Noé, dentre outros na Bíblia. Então basta ler a genealogia que será possível constatar as mais diversas idades que apontam para a longa existência que tiveram. Tá? Fases do envelhecimento. Pinho, ele divide as fases e o processo de envelhecimento. A primeira é a velhice, que se estende de 60 aos 75 anos. Então, pastor, quando é que chega a velhice? Dos 60 aos 75 anos. Tá? Você não chegou nos 60 ainda, então você não está enquadrado de uma pessoa velha. Né? Então, dos 60 aos 75 anos, inicia-se o processo da velhice. A segunda é senilidade ou geriátria, né? Dos 75 aos 90 anos. E, por fim, a gran velhice, que é acima dos 90. Olha só que interessante, né? Bom, a expectativa de vida humana tem crescido consideravelmente, até porque as pessoas agora estão cuidando mais da saúde, cuidando mais do corpo, e antigamente não se preocupava muito com isso. Antigamente, uma pessoa de 30 anos já aparentava ter aí quase que 50. Né? Então se percebe que a expectativa da vida humana ela tem é, crescido, né? No Brasil, por exemplo, a população idosa cresce rompendo os limites estabelecidos outrora para a morte, certo? Sendo assim, há uma demanda, certo, que carecerá de ajuda, de orientação, de suporte, especialmente de amor, escuta, acolhida, oração, louvor, leitura e meditação na palavra. Aqui entra o conselheiro, o servo de Deus, preparado para toda boa obra. Então se percebe que o conselheiro, ele tem que estar apto, né? Como já dissemos, na oração, no conhecimento da palavra, porque o campo de aconselhamento dele é vasto, né? Desde o adolescente até aquela pessoa já na fase aí que chamamos da velhice, a terceira idade, né? Vamos lá então? Bom, então aqui, né, nós chegamos, né, ao final desta aula, né? Eu espero que você tenha gostado, né? Essa é a terceira aula. Semana que vem estaremos aqui com a quarta aula, né? E sempre depois da quarta aula eu libero a prova aí para vocês, ok? Desejo a todos vocês um bom final de semana, que o Senhor Jesus os abençoe de uma maneira muito especial. Fiquem com Deus.